Olá, eu sou o Padre José Ronaldo aqui da Faculdade Deoniana e trago uma novidade para vocês. Estou na presença do Padre Gil, professor, doutor, pároco na Paróquia Espírito Santo aqui de Taubaté, e nesse tempo difícil, no tempo de pandemia, ele também se reinventou e, claro, dentre as habilidades que tem como professor, dentre os livros que já escreveu, traz mais um livro para nós. Um livro que nasceu de um tempo difícil, de um tempo de pandemia, um livro bacana que traz um conteúdo de reflexão, também um conteúdo de espiritualidade, um conteúdo para a gente projetar a vida para além da pandemia. E isso é interessante. E aqui na faculdade, nós já trazemos essa novidade para você, que é o novo livro do Padre Gil, e hoje a gente quer bater um papo. Para você que ainda não conhece, não teve contato com esse livro, a partir de hoje você vai poder ter esse contato e saber um pouquinho mais. Padre Gil, queira se apresentar, por favor. É lógico que as pessoas já conhecem o Padre Gil, mas nesse meio tempo é bom que ele se apresente e saiba um pouquinho mais da vida desse autor. Ok, Padre José Ronaldo, muito obrigado por me receber aqui hoje na Faculdade Deoniana, obrigado a todos que nos acompanham. Uma alegria muito grande estar aqui na faculdade, né, meu local de trabalho, e estar aqui com você também, que é um caro amigo, né, um velho amigo já, e também colega aí de sacerdócio. Então é uma grande alegria estar aqui. Então, no tempo de pandemia, o ano passado, quando nós estávamos todos ainda assustados com o que estava acontecendo, e tendo um tempinho, então, a mais, né, porque a pandemia nos colocou todos dentro de casa, eu resolvi, então, escrever esse livro, né, Fé para Reagir, Reinventar-se e Recomeçar. Três verbos fundamentais para uma antropologia, de fato, para o ser humano de hoje, né? E é um livro que eu escrevi com muito carinho, né, porque diante de mim estava, né, esse fiel, né, esse homem, essa mulher, né, que precisa nesse momento de uma mensagem encorajadora. E por isso, então, o livro. Eu sempre acredito, Padre Gil, que um autor, quando ele se propõe a um tema e ele escreve algum assunto, algo e projeta isso para um leitor, ele escreve primeiro para ele. Então, o reagir, né, o reinventar-se, o recomeçar, também é para o Padre Gil, não é? Eu tenho certeza, quando eu ouço essas palavras, eu me pergunto sobre isso. E é claro, quando a gente tem um contato com o livro, a gente vai se perguntar, o que é isso para o Padre Gil? Então, essas intuições, o Padre José Ronaldo, da reação, da reinvenção e também do recomeço, vem muito dos meus estudos de filosofia. Eu estudo, né, sobre o ser metafísico, né, que é um traço do ser humano e também é um traço do divino. Então, no meu estudo de filosofia, ainda que de forma racional, porque o objeto da metafísica, o objeto material da metafísica é a razão, Deus e o homem se encontram. Então, nesse encontro do divino com o humano, eu vejo muito presente esses três verbos, do reagir, do reinventar-se e do recomeçar, que são potências que Deus coloca nesse seu filho amado, nesse ser humano, né? A capacidade de reação, porque o ser humano não é um objeto, o ser humano é um mistério, então ele pode, de fato, em qualquer circunstância da vida, ele é chamado a reagir. Se ele reage, ele tem um espaço para se reinventar-se, né, propor a sua própria vida agora de uma outra maneira, mais otimista, mais positiva, e em reagindo e em se reinventando, ele é obrigado de novo a recomeçar, né? Como o dia recomeça, né, depois de 24 horas, então o recomeço, de fato, ali uma potência que o ser humano tem para se refazer a cada momento a sua vida e também a sua história. Padre Gil respira filosofia, né? Os conceitos, potência, o ser humano voltado, o ser que é voltado para si mesmo, mas também ao mesmo tempo para Deus, o conceito metafísico, isso tudo está no livro de um modo simples também, de um modo que gere uma compreensão facilitadora para o leitor. E é interessante perceber isso, que de fato o ser humano que pensa a pandemia, que é uma realidade, que é concreta, ele tem que pensar para além dessa realidade, ou seja, ele exercitar uma tal metafísica, né, para de fato reagir,
reinventar e recomeçar. Magnífico, Padre Gil, magnífico mesmo. É um ensino metafísico de um modo simples. Isso, é verdade, o Padre José Ronaldo. É claro que eu tenho diante de mim alguém que não fez filosofia e não fez teologia. Né? Eu tenho diante de mim, e quando eu escrevi o livro, era neles que eu pensava, basicamente, os fiéis da minha paróquia. E os tantos fiéis que eu conheci nesses meus 16 anos de vida sacerdotal e de 8 paróquias em que eu trabalhei. Né? Então, foi para eles que eu escrevi esse livro. Claro, se valendo dos meus estudos filosóficos, teológicos, né? Nesse livro tem, de fato, uma antropologia, uma teologia, mas conforme você bem frisou, de forma decodificada, né? E ressignificada para aquele homem e aquela mulher que não detém um vocabulário filosófico teológico, mas detém aí, né, essa necessidade de se reinventar-se a partir de uma circunstância que a vida coloca. No nosso caso agora, a questão da pandemia. Mas o livro não é sobre a pandemia, o livro é sobre essa capacidade do ser humano de se deparar, né, com o obstáculo, o sofrimento, com a dor, com a morte, né, com os desafios da vida, com os seus sonhos, com as suas metas. E como lidar com tudo isso? Então, a vida pede desse ser humano uma reação, ele deve fazer alguma coisa, e aqui me vem muito a questão da parábola dos talentos. Então, Deus que espera que nós possamos, de fato, reagir, né, com os talentos que Ele nos dá. Então, o ser humano que, diante das circunstâncias da vida, deve reagir, deve ser criativo, né? Utilizar de uma criatividade, né, para se reinventar-se. Porque a reinvenção do ser humano não é fácil, porque nós nos instalamos, Padre Zé Ronaldo, com muita facilidade, numa zona de conforto, que é muito segura, com certeza, mas que não nos deixa crescer, né? Então, assim, a criatividade do reinventar-se vem nesse momento, né? É necessário ser criativo para nos propor novas saídas. E aí então, eu posso recomeçar. Então veja só, você que será o futuro leitor, ou já é um leitor desse livro, já tem um livro em mãos, o papel do filósofo e o papel do teólogo, né? As duas preocupações, a preocupação de reflexão antropológica existencial e a preocupação de fé, uma preocupação de uma resposta de espiritualidade. Então, lançar um olhar para a realidade, foi isso que o Padre Gil fez, e essa realidade ela exige de nós reflexão e, ao mesmo tempo, resposta, para a gente não ficar estagnado numa zona de conforto, esperando tudo acontecer. Não dá para viver assim. E, claro, que todos nós também somos chamados a viver uma resiliência, essa capacidade de nos alongar, de nos esticar ao máximo diante de uma realidade difícil e, com a própria vida, com a própria existência, dar uma resposta. Que magnífico isso. O Padre Gil, de fato, traz para nós uma reflexão muito pertinente para o tempo, mas não só para o tempo. Vale pensar assim, ó, o livro ele não é para a pandemia, ele nasce dentro de uma realidade de pandemia, mas ele é para toda a época. É para toda a época. Em breves palavras, Padre Gil, assim, se fosse assim, todo mundo gosta de sinopse, né? Quando a gente vai procurar um filme ou até mesmo um livro, a gente quer uma sinopse. O que você diria, de modo geral, do livro? Eu diria, o Padre José Ronaldo, que esse livro trata, né, dessa realidade que somente o ser humano tem de ter fé. Né? Por isso o grande título do livro é A Fé, né? Porque somente com a fé eu vou ter a possibilidade de uma reação, de uma reinvenção e de um recomeço. Na minha vida do Padre Gilberto ou do Gilberto, a fé foi sempre algo que me espantou. Né? Quando eu era pequeno, eu ouvi, né, aquele dito de Jesus de que a fé remove montanhas. Então, se eu pudesse fazer uma sinopse para o nosso espectador agora, eu diria isso, né, que o livro é a possibilidade que eu, enquanto autor, ofereço para o leitor, de permitir que a fé o coloque
num lugar em que ele não está ainda. Porque a nossa fé significa isso. A fé nos coloca naquele lugar óptimo, naquele lugar melhor que nós queremos estar. Isso é ter fé. É traçar um cenário positivo, otimista, cenário no qual no momento eu não estou, mas quero estar. E para estar então nesse novo cenário, para estar nesse novo lugar, é necessário a fé, porque é a minha fé que vai me levar até esse lugar. Então, claro, que aqui nós temos também a ação do ser humano, nós devemos trabalhar para que as coisas também aconteçam, mas é a fé que vai dinamizar toda esse trabalho, esse empenho do ser humano. Então é a fé que vai te permitir, de fato, ter essa força para chegar nesse lugar em que você queira estar. Seja um emprego, seja a saúde, seja uma vida familiar harmoniosa, seja um bem-estar pessoal. Então, quem vai te levar a esse lugar excelente, a esse lugar ótimo, é a fé. Então, no livro, eu trato, é um livro de textos, então temos ali cerca de 130 textos que, embasando esses textos, está, em primeiro lugar, a fé, e depois, essas posições da reação, da reinvenção e do recomeço. Ótimo. É plenamente um desinstalar-se. Isso, perfeito. Mas não um desinstalar-se perturbador, porque temos a fé. Porque a fé ela traz esse conforto, essa segurança. Em meio às inseguranças, o contexto de época, a realidade, é um desinstalar-se com esperança. Com esperança. É interessante isso. E eu tenho algumas perguntas que possivelmente possam ser também perguntas dos leitores ou futuras perguntas, e são perguntas nossas também. E é interessante. A primeira, reagir, reinventar-se, recomeçar, o senhor chama dinâmica de 3 S's, os 3 R's, na verdade. Como que isso guia o livro? Então, é justamente isso. Nós padres, José Ronaldo, e você deve ter passado também por essa experiência, nós procuramos nos colocar ali em movimento diante daquilo que nós recebemos do povo. Então, assim, esses 3 R's, eu tive a intuição deles muito no trabalho pastoral que eu exerço como sacerdote. E até nós chegam diversos tipos de pessoas. E eu percebia que vinham conversar comigo pessoas muito desanimadas, que jogavam a toalha e que não queriam saber mais de nada e que estavam ali a um passo para a depressão. E eu, como padre, me perguntava, mas como é que eu posso fazer, o que eu posso falar para ajudar essa pessoa? E eu tive essa intuição dos 3 R's, do reagir, primeiro R, do reinventar-se, segundo R, e do recomeçar, o terceiro R. E por que 3 R's? Porque é uma mensagem bem curta que se instala na cabeça do leitor e fica ali. E ele sabe que quando ele tem ali algum problema, se ele, de fato, implementar esses 3 R's, já é ali um caminho de solução. Então já fica a dica que no livro você vai percorrer o caminho dos 3 R's e se perguntar constantemente como isso está acontecendo na sua vida. Algumas perguntas já foram até respondidas. Para quem você indica o livro? Obviamente, para todo mundo. O livro ele não tem um nicho específico no sentido de, eu tenho uma fé católica, então é só para quem tem fé católica. Não. Quando a gente fala de fé, no âmbito até teológico, filosófico, é algo muito abrangente. A nossa dinâmica do crer é muito abrangente. Então, o livro, com certeza, é para um público muito vasto. E a gente também falou qual que foi a ideia do livro. O Padre Gil deixou claro que, de fato, foi um olhar pela realidade a partir da vida paroquial também, a partir do contexto daquele povo que ele circunda a dinâmica paroquial. O livro nasce dessa realidade, mas não exclusivamente para ela, é para qualquer tempo. Tem uma pergunta que fala assim, que foi feita para nós em que sentido? É para qual período? O livro tem período? Eu acho que não é bom que nenhum livro tenha período, porque, de fato, você pensar os 3 R's é para a vida toda, né? É a vida toda. É uma dinâmica existencial para uma vida inteira, A gente tem que sempre se reinventar, se reelaborar em relação a alguns processos,
Concorda, Padre Gil? Com certeza, o Padre José Ronaldo. E eu acho que isso é que nos faz humanos, né? Porque a vaca não se reinventa, o cachorro não se reinventa, né? O cavalo não recomeça. Então, assim, verbos como reinventar-se e recomeçar são próprios do ser humano, né? De um ser humano que acredita, que tem fé. Nesse sentido, sim, o livro é universal, né? Porque você tem fé em uma realidade transcendente, sagrada, divina, né? E que não é apenas você que dirige a sua vida, mas que essa realidade transcendente que dirige, né, a sua própria existência. É claro que, como padre católico, o meu ponto de partida é a fé católica, a religião católica, mas conforme você mesmo disse, né, tanto a teologia quanto a filosofia querem ser uma ciência, né, e procuram, de fato, ter uma sistematização bem ali rigorosa, né, das suas proposições. Então, nesse sentido, a teologia e a filosofia são universais, né? O que eu falo não é só para o católico, mas eu falo para o ser humano, para o homem. Perfeito. Né? É a universalidade da teologia, que lida com o sagrado, e da filosofia, que lida com o humano. Dá vontade de ficar conversando sobre isso a manhã inteira. Não dá? Dá, é verdade. Porque é um assunto que vai rendendo reflexões, vai puxando para outras reflexões. Eu tenho certeza que o livro vai fazer isso conosco. Você começa a se perguntar sobre algo e a partir daquela questão você começa a se perguntar sobre outras. E isso é bom, um livro que mexe com a gente desse jeito é interessante porque toca o nosso projeto de vida, toca a maneira de viver a fé, toca a maneira de viver a espiritualidade e toca a maneira de como a gente está respondendo à realidade. E a gente quer saber, Padre Gil, até para finalizar também, para a gente não dar todas as dicas do livro, não se esgotar, porque não vai se esgotar mesmo, como faço para adquirir o livro? Vai ter lançamento? Vai ser aqui na Deoniana? Como vai ser isso? Então, nós teremos, para quem se interessar, alguns exemplares do livro aqui na Deoniana. Basta procurar aqui a secretaria. Você que quer adquiri-lo também pode fazê-lo pelo site da Editora Santuário, né? E agradeço a Editora Santuário também, né, essa aposta em mim. A Editora Santuário, o Padre Zé Ronaldo, já editou um outro livro meu, do Ortega y Gasset, o filósofo que eu investigo, né? Então, agradeço muito à Editora Santuário de confiar em mim para esse projeto do livro Fé para Reagir, Reinventar-se e Recomeçar. Então, no site da Editora Santuário, você pode adquirir o livro. E eu estarei, assim que a pandemia permitir, estarei passando também nas nossas paróquias, ao menos naquelas que os padres deonianos trabalham, para fazer, então, o lançamento do livro. Ótimo, muito bom. E aqui na Deoniana a gente não vai perder tempo não, viu? Assim que der uma brecha e a gente conseguir, o Padre Gil vai vir aqui e nós conseguiremos um momento para divulgar esse livro. É importante que o reinventar-se também é promover aquilo que já foi criado, no sentido desse próprio livro. A gente quer anunciar esse livro. É um livro que vai promover um bem na sociedade, um bem para as pessoas. Então, a partir disso, não se esqueça, aqui na secretaria, no nosso famoso Tudo Aqui da Deoniana, você pode pedir, a gente vai deixar ali alguns exemplares do livro para você adquirir aqui dentro da faculdade. Tem contato, todo mundo conhece o Padre Gil bem, então não é difícil de você ter o contato com o livro. Editora Santuário é uma editora famosa, pelo site você vai encontrar o livro também, mas se você é de Taubaté, região do Vale aqui, é facinho encontrar o livro conosco, pela faculdade ou pela paróquia. Padre Gil, muito obrigado. Foi muito bom, né, bater um papo sobre o conteúdo desse livro, sobre esse tema, né, o reagir, o reinventar, o recomeçar, e vale para você também. Não perca tempo. Adquira o livro, procure os meios adequados, aí vem aqui na faculdade, adquira seu livro e, de fato, a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre, mas o tempo também a gente não tem, que a gente tem outras coisas para fazer, mas, de fato, eu agradeço e é isso aí, Padre Gil, vamos divulgar. Muito obrigado, Padre José Ronaldo. Agradeço o espaço que você me deu, né, o carinho, a atenção, o seu amor pela comunicação me inspira, né, então também muito obrigado por isso, né? E quero agradecer também ao Padre Marcelo Batalhotto, que abriu esse espaço para que nós pudéssemos falar desse meu mais novo livro. De fato, ele que sugeriu que fizéssemos
né, esse momento hoje, então, à faculdade e ao padre Marcelo Batalhotto, muito obrigado de coração. E é muito especial para mim fazer o primeiro lançamento do livro aqui na faculdade, né, estou aqui há 17 anos no magistério, né, então, muito da minha vida dedicado aqui a esse espaço. Então, esse momento, para mim, também é bastante especial. Então, de coração, muito obrigado. Então, para você, um livro é sempre uma dedicação de vida também. Fé para reagir, reinventar-se e recomeçar. Não perca tempo, adquira esse livro, faça uma boa leitura e experimente ele existencialmente com tudo aquilo que a vida nos oferece. Valeu, Padre Gil!